Boas-vindas a este nosso material de estudo. Hoje a gente vai mergulhar fundo, fazer uma revisão super completa de um dos textos mais geniais da psicanálise, o artigo Fetichismo, que Sigmund Freud publicou lá em 1927. E olha, essa não é só uma obra sobre um comportamento que a galera acha peculiar, não. Esse texto é um verdadeiro divisor de águas. Ele redefiniu totalmente como a gente entende a capacidade da mente de lidar com aquelas realidades que são simplesmente insuportáveis. Nossa ideia aqui é dissecar esse material passo a passo, direto da fonte, para criar uma base de revisão bem robusta. Vamos lá? Para a gente não se perder, nosso roteiro vai seguir uma estrutura bem acadêmica. Primeiro, a evolução do conceito, depois, o significado do fetiche, em seguida, o mecanismo da rejeição, passando para os casos clínicos e símbolos, e, para fechar com chave de ouro, a divisão do ego. Bom, começando pela seção 1, evolução do conceito e o desenvolvimento do pensamento freudiano. É fundamental ter em mente que o pensamento do Freud não caiu do céu pronto. As ideias sobre esse tema foram amadurecendo ao longo de décadas antes de chegar naquela formulação brilhante de 1927. É tipo um quebra-cabeça sendo montado. Lá em 1905, nos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, a hipótese inicial era mais simples. O fetiche seria um efeito de alguma marca, alguma impressão sexual que ficou lá na primeira infância. Aí, em 1910, numa nota de rodapé super importante, vem o grande pulo do gato. A ideia de que o fetiche é um substituto para o pênis. Passando por 1914, a gente vê as observações clínicas específicas sobre o fetiche de pés e finalmente desembarcamos no texto de 27, onde todas essas peças clínicas formam a base para a teoria da divisão do ego. É fascinante acompanhar essa evolução teórica ganhando corpo. Indo para a seção 2, o significado do fetiche e como ele atua como o substituto de uma perda estrutural. Para a gente realmente entender esse artigo, a primeira coisa é esquecer totalmente o uso que a cultura pop ou o senso comum faz dessa palavra. O buraco aqui é bem mais embaixo. Na psicanálise freudiana, o fetiche não é só uma preferência por um objeto aleatório. Ele é, de forma extremamente precisa, um substituto para o pênis da mulher, ou, focando mais fundo, o falo da mãe. Pensa na teoria sexual infantil. O menininho lá atrás acredita firmemente que todo mundo tem a mesma anatomia que ele. Quando ele esbarra com a percepção de que, na verdade, isso não confere, a reação é puro terror. O fetiche surge justamente porque a mente pura e simplesmente se recusa a abrir mão daquela crença infantil original. Tem uma frase do Freud que resume tudo perfeitamente. O fetiche se destina exatamente a preservá-lo da extinção. Preservar o quê? A crença. Aquela ilusão infantil de que a mãe não é castrada. É uma tentativa da mente, um tanto desesperada, mas incrivelmente engenhosa, de evitar que uma realidade chocante destrua uma ilusão que era super reconfortante. E aí entra um detalhe que resolve um mistério julgante na clínica. Por que é tão raro alguém procurar análise para tratar o fetiche em si? A resposta é simples. Porque o fetiche para a pessoa não é um problema. Ele não causa dor, ele é sentido como a solução perfeita. É quase um troféu, a prosa de que ele triunfou sobre o medo da castração. Esse mecanismo funciona como um escudo de proteção contínua contra uma ansiedade muito profunda. Na formulação do Freud, isso salva o sujeito de se tornar homossexual e, no lado prático do dia a dia, torna as mulheres toleráveis como objeto de desejo, garantindo uma via de satisfação sexual que está sempre ali, acessível. Ou seja, o fetiche apaga um incêndio inconsciente gigantesco. Agora, seção 3, o mecanismo da rejeição. Aqui a gente vai ver o trabalho de bastidores da mente diante de uma realidade indesejada. Neste ponto, nossa revisão entra na metapsicologia pura. Como é que o aparelho psíquico faz para mastigar algo inaceitável? Acontece numa sequência de 3 passos. 1. Tem a percepção visual, o momento incontornável onde se constata a falta anatômica. 2. Bate o horror absoluto. Afinal, pela lógica inconsciente da criança, se a mulher foi castrada, o próximo da fila pode ser ele mesmo. É a ameaça de castração batendo na porta. E 3. A mente não dá conta de aceitar esse terror, mas também não consegue simplesmente apagar a foto do que viu. Então, ela forja um compromisso inconsciente. Cria-se o substituto. O fetiche é literalmente um monumento construído pelo horror. E aqui entra uma questão de vocabulário que é absolutamente crucial para qualquer revisão bem feita. Freud faz uma distinção bem rígida entre 2 conceitos alemães. De um lado, temos a Verdrängung, que a gente traduz como repressão, ligada à vicissitude do afeto, do sentimento. Do outro lado, temos a Verleugnung, traduzida como rejeição ou desmentida,
E essa é a vicissitude da ideia, da percepção racional. No caso do fetichismo, o fato em si não é simplesmente reprimido, ele é ativamente rejeitado, desmentido. É exatamente por isso que o Freud bate de frente com outros teóricos, tipo Laforgue, que queria usar a palavra escotomização. Freud diz não, de jeito nenhum. Um escotoma é um ponto cego no olho. Se a luz bate ali, simplesmente some, a pessoa não enxerga. E no fetichismo, a percepção não é apagada, muito pelo contrário. A pessoa viu, registrou e agora precisa gastar uma quantidade enorme de energia psíquica de forma constante para manter essa realidade rejeitada. A realidade não sumiu, ela continua lá pulsando sob a superfície. Seção 4. Casos clínicos e símbolos, trazendo um pouco essa teoria toda para a prática. Saindo um pouco dessa parte abstrata e indo para os exemplos que o Freud relata, a coisa fica ainda mais clara. A escolha do objeto fetiche, sabe, nunca é aleatória. É como se fosse uma amnésia traumática, onde o evento é interrompido pela metade, o objeto é quase sempre a última coisa que a pessoa estava olhando antes de tomar o susto. Imagina alguém apertando pause num filme uma fração de segundo antes do monstro aparecer. O fetiche por pé ou sapato vem daquela visão infantil espiando de baixo para cima. Peles e tecidos tipo veludo são um instante cravado na memória antes de ver os pelos púbicos. E as roupas íntimas, elas congelam aquele momento exato do despir, a última imagem segura de que a pessoa ainda estaria completa antes da realidade vir à tona. Tem um relato clínico nesse artigo que é simplesmente maravilhoso por causa da sacada linguística. O Freud conta de um paciente cuja condição para o desejo era que a parceira tivesse um brilho no nariz, em alemão, Glanz auf der Nase. Isso não fazia sentido nenhum, até que, na análise, descobriram que o paciente tinha passado os primeiros anos de vida na Inglaterra. A charada estava na ponte entre os idiomas. O Glanz, alemão, que significa brilho, estava mascarando o Glance do inglês, que significa vislumbre. Então não era sobre nariz brilhante, era sobre um vislumbre do nariz, a glance of the nose. A mente inventou um truque bilíngue que ficou esquecido só para fixar o objeto. Outro caso cotidiano genial é o do suporte atlético ou suspensório escrotal. O paciente usava a peça exatamente porque ela criava um volume que escondia a real anatomia, apagando a diferença. O que é brilhante aqui, do ponto de vista do inconsciente, é que um único objeto conseguia afirmar duas verdades totalmente opostas ao mesmo tempo. Olhando para aquilo, a mente conseguia sustentar que as mulheres não eram castradas, mas ao mesmo tempo sabia o que de fato estava por baixo. O tecido resolveu um conflito brutal. E a gente não pode esquecer de um detalhe muito presente nessa estrutura: a ambivalência. O afeto e a hostilidade andam de mãos dadas o tempo todo. Freud traz o exemplo dos cortadores de tranças, aquele pessoal com a compulsão bizarra de cortar o cabelo de mulheres. Na prática, esse indivíduo está executando na vida real a exata castração que, na cabeça dele, ele tanto nega. E levando isso para uma escala social, Freud lembra daquele antigo costume chinês de enfaixar os pés das mulheres, quase os mutilando. É uma hostilidade aterradora, que logo em seguida se transforma na veneração daquele pé mutilado, agora elevado ao status de fetiche. Chegamos na seção 5, a divisão do ego, o verdadeiro clímax conceitual desse nosso estudo. Tudo que a gente revisou até aqui preparou o terreno para a tese central do Freud em 27. É aqui que ele vira o jogo. O conceito é, quando o ego bate de frente com um conflito que parece impossível de resolver, entre uma realidade que dói demais e um desejo que puxa com muita força, ele faz algo radical. Ele se racha num meio. A atitude que atende à realidade e a atitude que abraça a fantasia passam a morar lado a lado. A criança inicial foi de fato abandonada, mas ironicamente continua ativa. Antes dessa descoberta, a divisão na teoria era mais engessada. Pela tabela clássica, funcionava assim. Na neurose, o ego ia lá, reprimia o id e ficava do lado da realidade. Na psicose, o id engolia o ego e o sujeito cortava o cabo com a realidade. O fetichismo bagunça esse coreto. E também aqueles casos em que crianças negam a morte de alguém importante, mas continuam tocando a vida sem desenvolver uma psicose. Isso obrigou Freud a revisar e ampliar essa teoria. A grande sacada do texto é perceber que na psicose pesada, o elo com o mundo real realmente quebra. A corrente da realidade está fora do ar. Mas no fetichismo, não. O contato com o réu fica ali, firme e forte. É o ego quem se divide em duas correntes autônomas que vão existir simultaneamente. Uma parte da mente sabe com toda clareza como funciona a anatomia e a vida real, a outra parte fecha os olhos, grita que não e cria o fetiche para provar. As duas coisas habitam o mesmo teto.
E para encerrar essa nossa análise, fica uma daquelas perguntas metapsicológicas que ainda ecoam pelos corredores da psicanálise. Como o ego humano consegue ter essa força espantosa de se partir de forma tão nítida? Como é que uma pessoa opera o dia a dia carregando realidades tão completamente opostas na mesma cabeça sem entrar em curto-circuito? É essa complexidade maravilhosa e quase assustadora do nosso aparelho psíquico que o artigo Fetichismo nos convida a explorar. A gente espera que essa revisão completa tenha sido fundamental para estruturar os estudos por aí. Até a próxima!